Howdy, man. Olá, muito boa tarde, começando o Arte Agenda Entrevista e muito especial, nós estamos iniciando a semana com Daniel, esse cara assim que cada vez que a gente fala, que a gente sabe que ele vai vir, já começa aquele friozinho, aquela expectativa. Daniel, seja bem-vindo ao Correio do Povo. Muito obrigado, Gonzaga. É uma honra muito grande poder estar aqui falando com você, viu? Obrigado pelo carinho. Daniel, eu quero começar. A gente está gravando aqui no Dia do Trabalho, né? E você é um cara que trabalha muito, mas eu passei alguns dias, e hoje, principalmente amanhã de hoje, estudando um ano. O ano chama-se 97, um ano fundamental e que vai vir com muita força a partir de quarta, quando tu começas a turnê, e depois sexta-feira aqui no Araújo. Cara, aqueles dias de setembro, eu queria que tu falasse um pouquinho para nós do que foram aqueles dias, porque eu vi imagens da comemoração do teu aniversário e depois algumas, enfim, fale um pouco daquele setembro de 97. Na verdade, Gonzaga, um setembro decisivo na minha vida, né? De grandes mudanças, de uma virada de página, digamos assim, né? Porque era um novo ciclo que estava começando ali, né? E terminando o outro. Uma história, né, que tinha seus 17 anos, né, interrompida, enfim. Cara, foi muito difícil. Eu acho que são provações que nos fortalecem, né, nos dão a certeza de que a gente tem uma missão, sim, né, cada um temos a nossa missão e que a vida é assim, não é verdade? Infelizmente, perdi o parceiro ali, logo após as comemorações, inclusive, do meu aniversário, inclusive no dia que ocorreu o acidente com ele. Eu havia feito um show com ele em São Caetano do Sul, havia retornado para o hotel, a gente ficou hospedado num hotel em São Bernardo do Campo, e ali tinha um fã-clube, né, me aguardando com um bolo para comemorarmos o aniversário novamente. Enfim, eu tentei convencê-lo de ficar ali, mas ele tinha que sair em viagem, e infelizmente uma viagem sem volta, né? Cara, eu não sei ao certo como que eu consegui, na verdade, voltar para o palco no estado que eu me encontrava e num espaço tão curto de tempo, né? Porque a gente sonhava em fazer esse show no Olímpia, na Casa Olímpia, em São Paulo. Acabou que não deu certo, mas eu voltei sozinho, representando os dois, enfim. Uma direção do Aloysio Leger, inclusive na época, né? Ele mudou o show de uma hora para outra, né? Dos pés à cabeça, para a gente levar para aquele palco aquele sonho que a gente tinha de muito tempo, né? E eu acabei indo para lá, o povo que estava presente nas 2 ou 3 noites, não me recordo ao certo agora, me acolheram, né? Me pegaram no colo. E a partir dali, eu meio inseguro, meio cambaleando, eu tentei resistir e dei continuidade em tudo, e estou até hoje, né? Não dá para acreditar que eu estou aqui, né, tendo o grande prazer, a grata satisfação de completar 40 anos de história, 40 anos que ele faz parte, e ele está aqui mais do que nunca, e é por isso que a gente vai estar trazendo esse projeto, né? A partir de quarta-feira, fizemos uma gravação no final do ano, com participações especiais, uma participação que vai ficar gravado na minha memória para sempre, né? Um momento muito marcante para mim, tentando reviver um pouquinho daquilo que a gente plantou há muitos anos atrás, né? E que a gente, na verdade, não mensurava a grandiosidade que era, né? A nossa carreira, as nossas músicas, o nosso repertório. Daniel, eu a partir de um trechinho pequeno de uma música de vocês, eu queria falar assim, que tu relembrasse do porque vocês, né, vocês dois, depois tu sozinho, aí no ano passado falamos até em relação ao show que tu fizeste com Roupa Nova, que ainda tem suas... mas a questão do amor para o João Paulo, eu queria te perguntar, mas eu queria citar: o amor, para ser verdade, tem que machucar por dentro, da trecho de alguém. Queria te perguntar o que era o amor, o romantismo para o João Paulo na tua convivência com ele. O teu romantismo a gente conhece, né? Mas o João Paulo a gente não lidou muito diretamente, né? Então eu queria que tu falasse um pouco dele. Gonzaga, eu diria que era um cara até mais romântico que eu, sabe assim? Nas suas atitudes, no seu dia a dia. Era uma dupla que dava muito certo nesse quesito também, né? Porque a gente pensava única e exclusivamente em levar o amor da forma mais sublime, através da nossa música, através da nossa carreira. Acho que isso está bem expresso, assim, nas canções que ele deixou, né? Nas canções que ele fez,
com parceria, às vezes com o Rick, às vezes com o Alexandre. Um cara que escrevia muito, que tinha esse dom, né, que tinha esse talento, esse potencial, mas era um cara super romântico, né? Um cara que trazia o amor à tona em todos os momentos, em todas as oportunidades que ele tinha, né? E a gente vinha plantando exatamente isso, né? Dá para se notar no repertório que a gente lançou ao longo dos 17 anos que ficamos juntos, né? Um repertório que fala de amor de uma forma muito, muito singela, muito verdadeira, muito transparente, sabe? E que bom sobreviver hoje, né? Até hoje, na verdade, no mercado com tantos potenciais, com tantos talentos, né? E com tantas tendências, onde a gente poderia, sei lá, ter mudado um pouco esse aspecto, ter mudado um pouquinho a forma de fazer música, né? Mas não, graças a Deus a gente conseguiu permanecer, estamos até hoje falando de amor, seja um amor vitorioso, ou seja um amor que de repente não deu certo, mas encontrando formas e formas de trazer através das letras, através das músicas, das melodias, essa coisa tão forte que é o amor que transforma tudo, né? Daniel, eu queria partir de uma entrevista do seu Francisco dos Reis, que ele deu alguns anos após a morte do João Paulo, ele falando exatamente de como o José Henrique, né, com o seu irmão, também com o irmão dele, começaram, né, que a gente até brinca, né, o seu Francisco também poderia haver, eu fiz uma brincadeira antes da gente começar, que vocês dois poderiam se tornar os Josés, né? José Daniel e José Henrique. Daí, claro, João Paulo escolheu o nome artístico, e o seu Francisco disse como é que ele ensinou as modas, o jeito de se portar, assim, para o José Nery e o Nerinho, os irmãos na época, né? Então eu queria que tu falasse um pouco dessa estrutura familiar também para o sertanejo, para o romântico, que como é importante, a gente vê vários casos, né, desses. Na verdade, é fundamental, né? Principalmente a harmonia que a gente tem que ter um com o outro, né? Eu diria que o João Paulo e o Daniel era uma dupla de verdade, assim, sabe? Era uma dupla que o que expunha para as pessoas tinha aquilo como essência, de verdade. E o Francisco, o Chico, ele teve assim um papel fundamental nessa história toda, né? Porque eu conheci, na verdade, o João Paulo através dele, né? Através do Chico. O Chico, ele frequentava a minha casa, ele convivia com meu pai, ele cantava com meu pai. Teve uma época, inclusive, que nós mudamos para uma cidade vizinha de Brotas, que se chama Jaú, para cuidar do meu irmão mais velho, do Gilmar, para ter um suporte melhor, né? De uma pai lá da cidade. E ficamos 3 anos em Jaú. E o Chico, o Francisco, ele transportava alunos para a faculdade de Brotas para Jaú, e enquanto os alunos estavam na escola, né, na faculdade, algumas vezes ele ia até a minha casa, e ali ele ficava cantando com meu pai. É ali que eu comecei a entrar no meio de querer cantarolar também, de querer fazer música com eles, e foi ele que nos apresentou anos depois para o João Paulo, né, porque a gente tinha uma harmonia muito grande, as duas famílias, né. O João Paulo era muito jovem, quando eu conheci o João Paulo, eu tinha meus 9 anos de idade, 8 anos de idade. Eu comecei a cantar com ele, eu tinha 11, ele tinha 19, né? Então éramos dois jovens, né? De verdade, assim. E o Chico foi o cara que foi o mentor nessa história de orientar o João Paulo, inclusive nessa mudança que teve, né? Porque o João Paulo fazia a primeira voz para o Francisco, né? Para o Chico, e cantando comigo ele teve que fazer segunda, né? Por eu cantar muito alto não, muito agudo, né? Porque eu era muito jovem ainda. Ele se adaptou ali na segunda voz e, no meu modo de entender, uma das melhores segundas vozes que o Brasil teve, né? E o fato de não ter o nome da dupla José e José, a dupla, quando começou, na verdade, começou com o nome de José Nery e Daniel, antes de gravarmos o primeiro disco. Quando nós gravamos o primeiro disco, quem sugeriu essa mudança de nome, porque a gente lançaria o projeto pela Tocantins, na época, né? Gravadora do Liu e Léo, foram o Liu e Léo e o Paraíso, que foi o produtor desse primeiro projeto. Acabou sugerindo o nome de João Paulo e Gabriel. Aí acabou ficando João Paulo e Daniel, né? Não associamos o Gabriel, mas ficou o Daniel, né? Mas podia muito, muito, muito bem ser José e José. Que beleza, eu adoraria, né? Eu quero te perguntar de como foi gestado e bolado esse show. Eu me lembro que algumas entrevistas, ano passado a gente tinha falado uns anos anteriores, e que tu falavas já na possibilidade de homenagear, tinha pensado até nos 25 anos, né, que foi ano passado, né?
Enfim, eu queria te perguntar disso, como foi gestado esse show, porque eu acho bem interessante, que ele é muito lindo pelo DVD, né, assim. Olha, Gonzaga, na verdade eu vinha articulando essa história já há muito tempo, né? Antes mesmo da pandemia, né? Eu queria fazer um resumo da história do João Paulo Daniel e cantar com esses caras que são ídolos para mim e que João Paulo Daniel foram ídolos para eles, sabe? Eu até em bastidores, conversando muitas vezes com muitos desses meninos que participaram, eles falavam, poxa, vamos fazer uma reunião qualquer hora, vamos cantar as músicas do João Paulo Daniel, duplas que inclusive regravaram muitas músicas que a gente gravou naquela época. Então, eu acho que foi o momento certo, a hora certa, sabe? A gente escolheu uma data. Eu lembro o Matheus falando, né? Não, a data vai ter que ser tal data, em dezembro. Eu falei, mas, cara, isso tipo um ano antes, né? Será que vai dar certo, né? É muita coisa, né? Final de ano, será que os meninos vão poder, né? Porque você conseguir conciliar as agendas de todo mundo, né? Essa logística é muito louca, parece que não, mas é muito doida, né? Inclusive, eu sou questionado agora por que eu não convidei mais amigos. Seria humanamente impossível, não tinha como, né? São muitos, graças a Deus, os amigos que eu tenho e que poderiam estar nesse projeto. Acabou que eu saí convidando alguns deles e foi batendo, né, as coincidências, né? A data estava certa e acabou dando certo e justamente numa data tão expressiva, ou seja, nos 40 anos de história, nesses 40 anos de trajetória e que bom poder brindar, né, a vida, brindar a saúde, a união, através desse projeto, e poder trazer esse pessoal que é ídolo, né, de tanta gente, são ídolos de tanta gente, e são meus ídolos também, né, eles me ajudaram a satisfazer um desejo, que era de poder celebrar, né, essa carreira tão vitoriosa que foi do João Paulo Daniel, e homenagear esse cara, esse meu eterno parceiro, João Paulo. E Daniel, chegando aqui nesse momento, desses 40 anos, claro que as digressões é difícil falar, é tanta coisa assim, mas eu queria que tu talvez ou lembrasse uma história com o João Paulo, uma história anterior àqueles anos ali, do volume 7, volume 8, alguma coisa lá no passado, tu lembrou como vocês se conheceram, né, família, mas lembrasse um pouco disso, para também falar um pouco desses 40 anos, o que lá influenciou para tu chegar a quem tu é hoje. Olha, Gonzaga, a gente viveu muita coisa, sabe? Foi um grande aprendizado e tudo no seu tempo, na sua hora, sabe? Inclusive o nosso direcionamento através do meu pai, que foi uma pessoa fundamental nisso tudo também. Meu pai que era meu pai, mas era pai do João Paulo também, sabe? O cara que é pai e era também um ídolo nosso, inclusive a gente queria homenageá-lo, né? Infelizmente não deu tempo juntos. Foi por isso que eu tive a ideia de lançar depois, posteriormente, aí o meu Reino Encantado, né? Para poder trazer meu pai, né? Junto comigo, né? E agradecê-lo por tudo que ele representa na nossa história, né? O meu pai foi um grande professor para a gente, porque ele conseguia nos acalmar, né? Porque o jovem, quando a gente é jovem, a gente tem uma ansiedade para as coisas acontecerem, né? Muito rapidamente. E ele não, ele foi segurando tudo, nos levando em festivais de música. Foi assim que, inclusive, tudo começou. A gente participou de muitos festivais aos redores ali da minha terra natal, ali no interior de São Paulo, do lado de Brotas, e a dupla ia muito, muito bem nas apresentações, inclusive. E depois de um grande festival, quando a gente já havia conhecido o Paraíso, César e Paulinho, nós participamos de um festival que era o Festival Everett de música, pegamos a segunda colocação, e ali foi prometida uma gravação para os artistas, né? E foi então que meu pai chegou para a gente e falou, vocês querem realmente gravar um disco, né? Porque promessas já haviam surgido muitas, né? Foi então que a gente decidiu que queríamos gravar e o Paraíso assumiu essa coisa da produção, né? Do primeiro LP. E a partir dali a gente foi começar a conhecer de fato o que é uma carreira, né? O envolvimento que é, né? A entrega, a seriedade, o respeito, né? A gente saía de rádio em rádio divulgando esse projeto, né? O primeiro projeto. O meu pai com o carro dele ali nos levando, né? A gente chegava a ficar 3, 4 dias fora, né? Batendo de porta em porta de rádio para pedir para tocar a nossa música. Uma grande vantagem que a gente tinha é que a gente havia lançado o primeiro LP por uma grande gravadora na época, que era a Continental Chantecler, que em se tratando de distribuição pelo Brasil, era muito forte. Então, em todas as emissoras que a gente chegava, com o nosso jeito, né?
pedindo, né, e perguntando se eles haviam recebido o vinil. Muitas vezes as pessoas não sabiam ao certo, e quando iam ver na discoteca, estava lá o vinil do João Paulo Daniel, intocável ainda, intocado, né? E aí a gente pedia permissão para tentar mostrar uma música no ar, e assim as coisas foram acontecendo. Começamos a fazer circo, inclusive, né? Fazendo preliminar para César e Paulinho, para outros artistas, Carlos César e Cristiano, e tantos outros artistas. Foi um momento, inclusive, decisivo, porque nós tínhamos 3 músicos na época, né? E os próprios músicos desanimavam, né? Porque não ia gente no circo, não dava público, e que as coisas não iam dar certo, e a gente incentivava eles, né? Não, vai dar tudo certo, sim, uma hora vai dar tudo certo, é só a gente fazer direito, né? Fazer da forma que tem que ser feita, com a nossa verdade, que vai dar muito certo. E os anos foram passando, tropeço daqui, tropeço dali, o público começou a aumentar nos shows, né? Quando chegou no ano de 94, foi quando nós conhecemos o Manuelzinho. Ele estava produzindo o Rick Renner na época. Eu acho que esse momento foi crucial realmente para a gente, porque o Manuel, por ter a possibilidade e o acesso a muitas músicas, por ser diretor de uma editora multinacional, ele nos possibilitou a ter um contato com músicas maravilhosas, sabe? Um repertório excelente. E o coração de tudo é a grande obra, né? É a grande música. Foi então que nós entramos no estúdio para gravar o primeiro projeto produzido por ele. Eu lembro que a gente, até na hora de fazer o material gráfico, a gente fez a capa do projeto, dourada, vislumbrando ali o primeiro disco de ouro que a gente sonhava tanto, né? A gente já tinha batido na trave com o Desejo de Amar no projeto anterior, que chegou a vender 90 mil cópias de disco naquela época, né? E foi então que a gente arrebentou de vendas ali e de músicas tocadas nas emissoras de rádio, né? O LP, ele tinha 12 faixas e praticamente ali umas 8, pelo menos, tocou pelo Brasil inteiro, nos dando o primeiro disco de ouro, o primeiro disco de platina e quase platina duplo, né? E aí a gente repetiu a dose no seguinte, que foi o 5º disco, 6º igual, 7º igual e o 8º derradeiro também, a mesma sorte, né? E a mesma marca, né? Marca muito expressiva, inclusive, porque a gente chegou no Estou Apaixonado, que foi no 7º, em 1 milhão de cópias, disco de diamante, e 1 milhão também, 1 milhão e pouco no 8º. Ou seja, mais ou menos por alto, assim, um pouco daquilo que a gente viveu, mas com a certeza sempre que a nossa música só ia dar certo se realmente ela pudesse tocar alguém, tocar o coração de alguém, transformar a vida de alguém, que é para isso que a gente está aqui, né? Daniel, vou te dar um depoimento pessoal para a gente terminar, fazer a última pergunta, mas dar um depoimento pessoal. O meu pai, já falecido também, ele tinha entre os seus discos Tunico Tinoco, Alvarenga e Ranchinho, Pena Branca e Chavantinho, Milionários é Rico, mas gostava também dessas duplas que vinham numa outra geração, como a tua, de João Paulo e Daniel. Então, sempre eu lembro, e ano passado, no Daniel e Roupa Nova, a minha mãe, que fazia tempo que não ia a grandes shows, assim, foi te ver também. Então, a história minha familiar, assim, é muito emocionante com a tua pessoa. Desculpa até eu me colocar aqui, mas é que eu sei que tu é assim desse envolvimento. Então, eu queria te dizer dessa importância que esses 40 anos da tua carreira e mais os anos os anos agregados que tivesse com João Paulo, para, assim, não sei quantos por cento, mas mais de 50% das famílias brasileiras. Queria que tu falasse dessa, e também já te dizer que a gente sabe que está sold out esse show de 5 de maio. Mais um envolvimento meu, eu faço aniversário no dia 5 de maio, vou ganhar um presente de assistir, né? Então, duas coisas para te perguntar, mas essa importância tua nas famílias. Olha, bom, ouvir isso de você, para mim, é um presente. Queria agradecer imensamente, e é por isso que estamos aqui até hoje, né? É isso que nos sustenta, né? Esse é o nosso grande combustível, a certeza de que, de alguma forma, a gente está tocando alguém, né? E que seja de um jeito muito positivo, muito claro, assim, muito verdadeiro, né? Aliás, eu aproveito a oportunidade, queria mandar um beijo especial para sua mãe. Muito obrigado pelo carinho dela. Como que é o nome dela, Gonzaga? Deotília. Dona Otília. Deotília. Isto. Dona Deotília, um beijo grande para a senhora, viu? Muito obrigado pelo carinho. Dia 5, quem sabe a gente não se encontra, né, para comemorar o aniversário do filhão aí e celebrarmos um pouquinho mais aí esses 40 anos de história.
Eu estou muito feliz com essa coisa do sold out aí. Exatamente. Poxa, ser presenteado mais uma vez por Porto Alegre, que vai estar lotando Araújo Viana mais uma vez. Estivemos com o Roupa Nova recentemente, estive fazendo um projeto incrível, foram 3 noites consecutivas com o projeto com canções do Roberto Carlos também, no Araújo Viana, e dizer que eu tenho um carinho muito especial por Porto Alegre, todo mundo sabe disso. As pessoas que são do Rio Grande do Sul sabem do meu carinho, sabem da minha afeição por esse povo, pela sua cultura, pelo seu jeito, e tem uma identificação muito forte, sabe? Algo que me liga muito, assim. Então, poder receber esse presente mais uma vez é muito bom, é muito prazeroso, me dá uma sobrecarga de muita responsabilidade, acima de tudo. Fiquei sabendo que já estão abrindo uma segunda data aí, né? Sessão extra 15 de setembro, tá aberta já. É pertinho do meu aniversário, ó, tá vendo? Vai ser perto do meu aniversário. Então, uma data no seu aniversário e uma perto do meu aniversário. Não, tu és de 9/9, eu sou de 5/5. Alguma coincidência, não é por acaso que eu estou te entrevistando aqui, Daniel. Exatamente, Gonzaga, exatamente. Querido, muito obrigado, quero te agradecer. Tu sempre, além de tocar os corações das pessoas, tu és de uma gentileza. A gente entrevista muita gente, mas tu és de uma gentileza com a imprensa fabulosa, e também isso faz parte de uma carreira bem construída, dessa simplicidade, ao mesmo tempo de complexidade na carreira, mas de simplicidade no trato com os fãs e com a imprensa. Muito obrigado, Daniel. Eu que agradeço de coração, viu? Te agradeço, obrigado pela oportunidade. Fica aí o convite, então, dia 5, estaremos juntos, dia 5 agora, né? E dia 15 de setembro também, para celebrarmos a vida, o amor, a felicidade, através da música, através dos meus 40 anos de história. Queria dizer que a família do Rio Grande do Sul está crescendo muito aqui, né, perto de mim, porque nós temos o nosso gaiteiro, que é o Nego Júlio, que é de Vacaria, que representa o Rio Grande do Sul. Agora nós temos o Matheus Possebon, nós temos o Lucas, temos todo o pessoal da Opus. A família está ficando grande aqui e eu fico muito feliz de estar mais próximo ainda de vocês gaúchos que fazem parte da minha história. Muito obrigado, viu, Gonzaga? Obrigado, Daniel. Grande beijo. Nos vemos no dia 5. Beijo grande. Valeu, eu te cumprimento pessoalmente. Fica com Deus. Certo. Obrigado.